Relato Viagem a São Paulo, do livro Experiências Extrafísicas, de Pablo de Salamanca. Esta projeção astral começou a partir de um estado de pouca lucidez. Eu estava projetado na sala do antigo apartamento de meus pais, entremeando momentos de imagens oníricas com lucidez. Quando comecei a prestar atenção na estátua do Cristo Redentor, que é possível ver pela janela, fui transportado automaticamente para o alto de um morro que desconheço. Com certeza, algum amparador levou-me para aquela montanha, sem qualquer participação da minha vontade. Ali, na beira do precipício e com uma belíssima paisagem à minha frente, atingi um elevado grau de consciência. Olhei para um dos meus lados e notei a presença de um homem, que estava a cerca de 12 metros de distância, também à beira do precipício. Não pude ver detalhes de sua fisionomia, mas o reconheci rapidamente como um amigo espiritual. Isto é muito interessante. No plano astral, convivo com vários seres que sinto conhecer de longa data, mas a consciência de minha personalidade atual não consegue a identificação dessas pessoas. Entretanto, isto é compreensível, já que são espíritos com quem lidamos em outras vidas, não fazendo parte objetivamente da atual experiência terrena. No entanto, ressalto que é um sentimento de ambiguidade muito curioso. Conhecer, mas não identificar. Retornando ao relato, logo que olhei para o amparador ou guia, entendi telepaticamente que eu poderia alçar voo dali com facilidade, bastando para isso usar das minhas faculdades de espírito liberto momentaneamente da matéria. Fiz para ele um pequeno sinal de positivo com a minha cabeça, firmei meu olhar no vazio e, por fim, estiquei meu tórax para a frente, mergulhando no espaço. Desci numa trajetória parabólica, tornando a subir em alta velocidade. Eu comandava o voo com a força de minha mente, mas, durante um tempo, pude perceber a companhia do amparador a uma certa distância, pouco mais de 10 metros. A duração do voo se estendeu consideravelmente, funcionando como um excelente treino. Estava tão focado em fazer manobras e ganhar confiança que não registrei mais a presença do meu amigo espiritual. Às vezes, sentia receio da altura em que estava, mas logo bloqueava estes pensamentos, concentrando-me no voo e dizendo, para mim mesmo, que ali eu não podia sofrer devido a uma queda. Lá embaixo, era possível divisar casas e árvores bem pequenas, em decorrência da altitude. Após longo tempo, vi no horizonte surgir uma cidade. Resolvi descer e me aproximar dela. Tive a intuição de que eu estava no interior do estado de São Paulo. Na paisagem, predominavam casas, havendo poucos prédios. Não era uma grande aglomeração humana. Na realidade, creio que o amparador devia estar por perto de forma invisível, guiando-me a um certo lugar. Era uma casa bem grande e no telhado dela reuniam-se 4 moças, adolescentes, que estavam projetadas. Automaticamente entendi toda a situação. Elas estavam trocando informações sobre bruxaria, mais especificamente magia sexual. Observei-as do alto e, ao me aproximar mais, notei que riam muito. Senti que deveria tentar dialogar com elas, talvez explicando que aquela maneira não era a melhor para conseguirem namorados. Então, desci flutuando lentamente até a frente do semicírculo formado por elas, sentadas no largo telhado de cerâmica avermelhada. Passei a falar com elas para evitar aquele tipo de atividade, pois não era algo positivo. Elas olharam-me rapidamente, sem sustos, mas ignoraram por completo minha argumentação, tornando a conversarem entre si como se eu não estivesse ali. Aborreci-me com a atitude delas e agi por impulsividade. Ameacei-as, dizendo que se não parassem com o que pretendiam, eu iria assustá-las enquanto dormiam,
Disse também que iria puxar o pé delas durante o sono. Como a minha atitude repressora não surtiu efeito, subi cerca de 100 metros e desci, dando um veloz rasante na direção do grupo de moças, enquanto gargalhava em tom alto. Elas sumiram quando cheguei muito próximo. Eu acabara de passar do ponto onde elas estavam e tornei a subir, formando uma longa parábola no céu. Sabia que as moças tinham retornado abruptamente aos seus corpos físicos. Eu não estava satisfeito com a minha atuação naquele caso, mas também não estava arrependido. Infelizmente, elas provavelmente tornariam a se encontrar com as mesmas intenções anteriores, apesar do susto que eu dera nelas. Quando cheguei a elevada altitude, resolvi retornar para casa. Sabia que estava no interior de São Paulo e raciocinei que deveria achar alguma grande estrada e segui-la pelo alto, na direção certa para o Rio de Janeiro. Este raciocínio é típico de alguém que ainda tem pouca experiência em viagens astrais, o que era o meu caso na época. Bastaria mentalizar o meu corpo físico na cama que eu retornaria sem maiores dificuldades. Depois de um certo tempo, senti-me perdido. Realmente eu achara uma grande estrada e seguira por ela, tendo chegado a uma outra cidade maior que a anterior. Mas claramente não estava no Rio de Janeiro. Aterrissei no alto de um prédio, que provavelmente era um hotel, com cerca de 10 andares. Eu estava muito lúcido, mas agora tinha que lutar contra a minha personalidade encarnada, que teimava em predominar, produzindo uma insegurança quanto a voar e quanto a não encontrar o caminho de volta. Aproximei-me da beirada do telhado do prédio e temi lançar-me ao espaço. Olhei para baixo e desci para uma varanda do último andar, sentando no chão, acreditando que alguém viria me buscar. Logo aborreci-me em ter que ficar esperando, pois percebi que já estava amanhecendo e precisava voltar. Com este pensamento angustiado e repetitivo de que precisava voltar, acabei despertando no corpo material. Rapidamente olhei para o relógio, à cabeceira da cama, que marcava 6 horas da manhã. Olhei pela janela e vi satisfeito que a cor do céu era a mesma que eu vira lá no astral e de fato estava amanhecendo. Eu estivera projetado numa dimensão bem próxima à vibração terrena, e por isso havia boa coincidência entre os dois ambientes. Data: 23 de março de 1999.